Antônio Pigafetta foi um estudioso e explorador veneziano, que esteve presente na primeira expedição a circunnavegar a Terra, liderada pelo explorador Fernão de Magalhães. Durante a expedição, ele serviu como assistente de Fernão de Magalhães e manteve um diário detalhado. Pigafetta foi um dos apenas 18 homens que conseguiram concluir a viagem completa, retornando à Espanha em 1522, sob o comando de Juan Sebastián Elcano. Esses homens completaram a primeira circunnavegação do mundo. Outros se amotinaram e retornaram no primeiro ano. O Diário de Pigafetta é a fonte das informações do que se sabe sobre a expedição de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano. Bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. O ano exato do nascimento de Antônio Pigafetta não é conhecido. As estimativas variam entre os anos de 1480 e 1491. Considerando o ano de nascimento em 1491, ele teria cerca de 30 anos de idade, quando teria iniciado na expedição de Fernão de Magalhães, o que os historiadores consideram mais provável do que uma idade próxima a 40 anos. Pigafetta pertencia a uma família rica da cidade de Vicenza, no nordeste da Itália. Na juventude estudou astronomia, geografia e cartografia. Ele então serviu a bordo dos navios dos Cavaleiros de Rhodes no início do século XVI. A Ordem de Rhodes ou Ordem de Malta foi uma organização católica que começou como uma ordem beneditina, fundada no século XI na Palestina, durante as Cruzadas. Mais tarde se tornando uma ordem militar cristã, encarregada de proteger os peregrinos e a defender os interesses da Igreja Católica. Em 1519, Pigafetta acompanhou o núncio papal, Francesco Ceregatti, em uma viagem até a Espanha. Em Sevilha, Pigafetta ouviu falar da expedição de Fernão de Magalhães e decidiu participar, aceitando o título de supranumerário, com um modesto salário de 1000 maravedis. Durante a expedição, que começou em agosto de 1519, Pigafetta coletou dados sobre a geografia, clima, flora, fauna e informações dos habitantes nativos dos lugares que a expedição visitou. Suas notas meticulosas foram muito valiosas para os futuros exploradores e cartógrafos, principalmente devido à inclusão de dados náuticos e linguísticos, e também para historiadores modernos. Outro marinheiro que também escreveu um diário durante a viagem foi Francisco Albo, o último piloto da nau Vitória. Durante a expedição, Pigafetta foi ferido em Macta, nas Filipinas, onde Fernão de Magalhães foi morto na batalha em abril de 1521. Se recuperando e se juntando aos 18 homens sobreviventes que acompanharam Juan Sebastián Elcano a bordo da nau Vitória na viagem de volta à Espanha. Ao chegar ao porto de Sanlúcar de Barrameda, na moderna província de Cádiz, em setembro de 1522, 3 anos após sua partida, Pigafetta retornou à República de Veneza. Para saber mais sobre os detalhes da expedição de Fernão de Magalhães, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Agora, voltando para a história de Antônio Pigafetta. Em Veneza, Pigafetta relatou suas experiências no relatório sobre a primeira viagem ao redor do mundo, que foi escrito em italiano e distribuído aos monarcas europeus em forma manuscrita antes de ser finalmente publicado pelo historiador italiano Giovanni Battista Ramusio. O relato se concentra nos eventos nas Ilhas Marianas e nas Filipinas. Inclui também vários mapas de outras áreas, incluindo o primeiro uso conhecido da palavra Oceano Pacífico em um mapa. Não foi por meio dos escritos de Pigafetta que os europeus tiveram conhecimento sobre da circunnavegação do globo. O relato escrito por um escritor baseado em Flandres, chamado Maximilianus Transilvanus, foi publicado em 1523. Maximilianus Transilvanus entrevistou alguns dos sobreviventes da expedição, quando a nau Vitória retornou à Espanha em setembro de 1522.
Após a expedição, Pigafetta utilizou suas conexões que havia feito antes da expedição com os Cavaleiros de Rhodes, para se tornar membro da Ordem. Além do relato, Pigafetta também escreveu um livro, no qual o relato detalhado da viagem foi feito. Não está claro quando foi publicado pela primeira vez, e qual idioma foi usado. As fontes restantes de sua viagem foram estudadas pelo arquivista italiano Andrea Damosto, que escreveu um estudo crítico do livro de Pigafetta em 1898, cujas conclusões foram posteriormente confirmadas pelo historiador Jean Denucé. Hoje, 3 livros impressos e 4 manuscritos sobreviveram. Um dos 3 livros está em francês, enquanto os 2 restantes estão em italiano. Dos 4 manuscritos, 3 estão em francês, 2 armazenados na Biblioteca Nacional da França e 1 em italiano. As edições francesas parecem derivar de uma versão original italiana, enquanto as restantes edições italianas parecem derivar de uma versão original francesa. Por causa disso, ainda não está claro se a versão original do manuscrito de Pigafetta era em francês ou italiano. Embora provavelmente fosse em italiano. O manuscrito mais completo, e aquele que se supõe estar mais próximo do manuscrito original, é o encontrado por Carlo Amoretti, na Biblioteca Ambrosiana em Milão, publicado em 1800. Infelizmente, Carlo Amoretti, em sua edição impressa, modificou muitas palavras e frases cujo significado era incerto. A versão modificada publicada por Carlo Amoretti foi então traduzida para outras línguas levando consigo as alterações. Andrea Damosto analisou a versão original, guardada na Biblioteca Ambrosiana, e publicou a versão do livro de Pigafetta em 1894. As informações sobre a morte de Antônio Pigafetta são limitadas e imprecisas. Sabe-se que ele morreu em algum momento entre 1534 e 1537, provavelmente em Veneza, sua cidade natal na Itália. Não há registros confiáveis sobre as causas de sua morte, mas algumas fontes sugerem que ele pode ter morrido em um confronto com piratas no Mediterrâneo, enquanto outras sugerem que ele teria morrido em decorrência de doença. Apesar da incerteza em relação às circunstâncias de sua morte, Antônio Pigafetta deixou um legado com um dos principais registros da primeira circunnavegação do globo. Sua obra continua a ser estudada e admirada até os dias de hoje. Além de suas contribuições para a história da navegação e da geografia, Pigafetta é lembrado por sua habilidade como escritor. Sua narrativa é considerada uma obra-prima da literatura de viagem, e foi amplamente lida e traduzida na Europa durante os séculos XVI e XVII. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Antônio Pigafetta deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento, que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!